Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Estamos iniciando o Ibijus Entrevista dessa semana. Eu sou Inara de Pinho e vamos conversar hoje com a advogada e professora Paula Veit, que já está aqui nos aguardando. E hoje, zero. Estão me ouvindo bem? Tá legal aí a transmissão? Oi, Paula. Olá! Boa tarde. Como é que tá? Tudo jóia? Tudo ótimo, e você, professora? Tudo tranquilo. Sempre uma honra recebê-la aqui mais uma vez aqui no Ibijus Entrevista. Hoje estava falando com o pessoal aqui que vamos conversar sobre o direito 4.0 e que Legal. é uma questão assim que todo mundo já ouviu falar. Muita gente fica assim sem saber exatamente do que se trata, né? De o que realmente que pode ser utilizado na advocacia. E, enfim, então, antes de qualquer coisa, eu queria apresentar para vocês, o pessoal que está nos assistindo aqui, a advogada e professora Paula Veit, advogada em São Paulo, com quase 20 anos de carreira desenvolvidos no contencioso através da atuação no judiciário nos estados do Rio de Janeiro, Rondônia, Goiás. E hoje você está em São Paulo, não é isso, Paulo? São Paulo, exatamente. Tem também uma carreira na docência, inclusive é professora aqui também no Ibijus. E hoje tem uma atuação mais específica, com um escopo preponderante no direito imobiliário, mercado de capitais, né, no escritório Negrão Ferrari Advogados aí em São Paulo, assumindo papéis estratégicos, onde são colocados em prática conjunto de atributos construídos para elevar, juntamente com a equipe, os níveis operacionais, qualidade de entregáveis, direcionamento para resultados superiores ao esperado. E, enfim, né? É toda a questão aí, você atua na melhoria da performance do escritório. Não é isso, Perfeito, Paula? E hoje a gente exatamente. vai falar um pouquinho, então eu creio que você já está, assim, né, com certeza, à frente aí, já utilizando bastante dessas estratégias, dessas ferramentas que o direito, o mercado, né, podemos falar assim, o mercado 4.0 já nos apresenta. Então, a gente podia começar, né, se você quiser, já falando um pouquinho do que é, né, o direito 4.0. Seja Vamos muito lá, bem-vinda. então. Obrigada, professora. É uma alegria sempre estar aqui com vocês, com a comunidade Bijus, essa EdTech que vem crescendo tanto e sendo reconhecida, sendo conhecida no Brasil e fora do Brasil também. Para mim é assim muito honroso, muito gostoso participar de todo esse projeto de vocês, mesmo que numa pontinha pequenininha. E estar aqui conversando é muito legal. O pessoal, tinha algumas pessoas já me cobrando aqui, eu não estava conseguindo entrar. Eu falo que live é isso, né? O live streaming, ele é real, estamos vivas e ao vivo, então sempre tem que dar alguma coisinha, senão não tem graça. Exato. E é bom que quando começa também a gente já vai logo de uma vez e começa a falar do que interessa. Vamos lá, professora, falar um pouquinho então dessa jornada 4.0, né, que é uma realidade nossa hoje, a gente vive no universo 4.0, e o direito, por ser uma área muito conservadora, extremamente austera, a gente tem um pouco dessa resistência natural, né? O advogado, o próprio curso universitário, a gente tem essa resistência que nos segura para que a gente se jogue e faça o nosso trabalho de forma mais solta, mais disruptiva, mais leve. Então, quando a gente fala desse universo 4.0, a gente fala de uma realidade nua e crua, né? Hoje a gente vivendo esse momento que nos impõe muito mais vivenciar essa realidade.
a gente vivendo num momento em que a gente precisou passar por um isolamento extremamente restrito, agora a gente está com afrouxamento já. Então, nós tivemos aí um grandíssimo avanço no uso das ferramentas, no uso de tudo aquilo que é o universo 4.0, mas de forma muito natural, né? Isso acabou acontecendo. E para nós é muito desafiador precisar sair dessa zona tranquila, de conforto, de certa forma, em que a gente tem um mundo jurídico, um mundo isolado dos demais mundos, em que só a gente entende um ao outro, em que somente nós conseguimos compreender linguagens, solicitações, em que só a gente mesmo consegue se comunicar. É como se a gente estivesse falando uma língua num universo paralelo. E hoje a gente, dentro desse universo 4.0, que já existe e se impõe em todas as outras áreas aí do saber, o direito está sentindo uma necessidade de começar a acompanhar isso. Por quê? Né? E aí é legal a gente falar um pouco, porque as pessoas perguntam, 4.0, 4.0, o que é isso? Todo mundo fala disso agora. É uma indústria, né? Uma indústria que é a indústria que nós vivemos hoje, é a indústria da informação. Né? Nós tivemos 4 grandes revoluções industriais no mundo, desde os primórdios, e essa é uma revolução que ela é extremamente peculiar. Né? Ela é uma era, nós estamos vivendo um momento em que o que é intangível, o que a gente não pega é o que mais vale. Né? Então, essa indústria, esse universo 4.0, ele é feito basicamente pelo Big Data, né? Que é nosso volume gigantesco de informações e a capacidade de processar essas informações em prol de alguma coisa. E aí a gente já começa a falar um pouquinho do que é a indústria 4.0 na prática. Então, ela existe para tudo. E a gente fala do direito porque a gente tem esse mundinho nosso que precisa de algumas adaptações para que a gente não fique também tão assustado. E aí, eu até conversando um pouco com vocês sobre a palestra que a gente vai ter na semana que vem, tem uma frase do Susskind que ele diz que o direito vai mudar nos próximos 5 anos, e ele disse isso já há alguns anos, mais do que mudou nos últimos 200. Então, daí a gente consegue tirar uma mostrinha do que seria a vivência do 4.0 dentro do nosso dia a dia. O que a gente muda de forma considerável? O que realmente faz com que a gente vire uma chavinha e comece a pensar dessa forma dentro do nosso universo, que é o universo do direito, que é o mundo jurídico, que é esse mundo fechado que a gente conhece? É a gente começar a nos preocupar com algumas coisas que a gente nunca se preocupou, que é a experiência do ser humano que nos ouve, seja ele em qual esfera for. Aqui a gente vai falar muito do cliente, né, que é a experiência do cliente. A gente nunca se preocupou muito com o cliente. O cliente não precisa entender o contrato, ele tem que assinar, se der algum problema, manda para o contencioso, que o contencioso resolve. Então, neste mundo de informação absoluta, em que todo mundo acessa as informações de forma muito fácil, em que todo mundo é um pouco advogado, em que todo mundo é um pouco juiz, em que todo mundo é um pouco promotor, em que todo mundo é um pouco médico, e que a gente pode apertar um cliquezinho ali e acessar as informações de forma muito fácil, o processo é digital, eu consigo acessá-lo, ele é público, eu consigo ver o que está acontecendo no meu processo. Eu, com 20 anos aí praticamente de advocacia, quando eu comecei a advogar, a gente tinha um processo de papel. Os advogados não tinham o hábito de reportar para o cliente o que estava acontecendo no processo. Depois de 10 anos, saiu o alvará e a liberação do dinheiro dele, se fosse bem sucedida a ação, ou um depósito judicial para que ele fizesse o pagamento da condenação. Não existia essa transparência, esse mundo tão acessível de informações como a gente vive hoje. Então, a gente está sendo cobrado socialmente para que a gente comece a fazer parte dessa realidade, para que o nosso usuário, para que as pessoas que recebem o conteúdo do nosso trabalho consigam
entender de forma muito clara e objetiva o que a gente quer dizer. Então, a gente não pode mais ficar reservando esse conhecimento para nós. E a indústria 4.0 dentro do direito, ela vem basicamente para fazer isso. Então, a gente precisa mudar os nossos skills. Hoje, o nosso foco não é mais no hard skill, não é no conhecimento técnico. Conhecimento técnico é uma coisa básica, você precisa ter. Mas isso não é mais o glamour do direito. Por quê? Porque os soft skills, as competências, os atributos centrados no ser humano, e aí a gente fala de 4.0 1000%, né? Quando a gente traz o ser humano para o spotlight de todo esse contexto, a gente começa a utilizar as ferramentas que não necessariamente são tecnológicas. Em primeiro lugar, a gente precisa usar o 4.0 com a nossa inteligência emocional, com essas habilidades que a gente precisa começar a desenvolver para engajar time, para nos engajar, para que a gente acredite no que a gente faz, para que a gente tenha resultado, para que o cliente entenda o que a gente faz, entenda os nossos entregáveis, para que a gente seja competitivo dentro do mercado, porque nós estamos vendendo serviço, né? A gente não pode esquecer disso. Então, quando a gente começa a trazer esse universo 4.0 para a nossa vida cotidiana, a gente faz com que os usuários do nosso serviço, seja ele o juiz, o promotor, seja o advogado da parte contrária, seja o cliente, ele esteja apto a entender o que a gente está querendo dizer. Ele consiga de forma facilitada e rápida, porque o tempo é uma coisa muito preciosa, a gente não tem tempo a perder, para que ele consiga, de forma muito ágil, resolver os problemas, né? E aí a gente fala de um dos passos aí do 4.0, que é o Legal Design Thinking, que a gente vai falar um pouquinho também. Pode falar, professora. Não, eu estou achando assim tudo muito interessante, porque são muitas mudanças em muito pouco tempo. E eu queria te perguntar o seguinte, até eu queria trazer aqui numa dessas conversas nossas, há um mês atrás, mais ou menos, você comentou comigo assim, Inara, eu te perguntei como é que tá aí na pandemia, em São Paulo, questão do trabalho remoto, que a gente estava assim naquele auge, né, do distanciamento social e tudo. E você até me falou que estava assim, achando assim, tudo, né, muito interessante, porque o trabalho remoto tinha contribuído para a melhoria no desempenho, né? Assim, melhorou o desempenho, né, nos resultados, aí, enfim, em termos de produtividade, né? Que foi o que a gente comentou na época. Então, eu queria aproveitar e te perguntar, porque o direito, ele é uma área muito tradicional, muito conservadora. A gente, por exemplo, né, assim, eu, né, acho que mais ou menos nós duas temos, né, o mesmo tempo de formada em direito, e a gente vem, né, de um ensino jurídico muito tradicional, né, em que a gente não tinha mal uma internet, que não era nem a cabo, era aquela internet discada, precária, discada, que a gente o pessoal não vai entender o que a gente está falando. Exato, e era difícil, assim, essa questão, né, da busca da informação. A gente tinha que ir até as bibliotecas dos tribunais para ter acesso a livros melhores, né? As faculdades, né? Também conseguia precedente, era uma loucura. Para consultar jurisprudência, então, era uma luta, né? Que a gente não tem isso hoje, né? Você acessa até do celular. Então, realmente, a gente está na era da informação. O cliente também tem acesso à mesma informação, praticamente, né, que os advogados têm. Então, o trato com o cliente também precisa mudar, precisa se adequar. E a pergunta que eu queria te fazer tem a ver um pouco com essa questão da pandemia, porque eu queria te perguntar se você acha que essa pandemia, esse distanciamento social, essa situação toda que nos foi imposta, contribuiu um pouco para as pessoas perceberem essa necessidade de mudança, tendo em vista que na nossa área a gente vem de um ensino muito tradicional, de um sistema muito tradicional, e muitos advogados têm, inclusive advogados, né, mais experientes, vamos dizer assim,
tem dificuldade ainda com o processo eletrônico, ou dificuldade ou resistência, talvez, né? Que fala assim, eu gosto de pegar o processo e, né, ir lá no fórum buscar o processo, mas agora, né, não tem, não sei os antigos, mas os novos processos todos são eletrônicos. Então, você acha que essa situação, né, momentânea, isso contribuiu um pouco para abrir, né, esse leque, facilitar essa visão, né, e ampliar essas possibilidades? O que você acha Eu em não tenho relação dúvida ao direito nenhuma. 4.0? Sim, eu não tenho dúvida nenhuma disso, professora. Eu estou tão feliz que eu estou vendo uns queridos aí que eu não vejo há anos entrando, professora. Ai, Desculpa bom. interromper. A Fique à Denise entrou vontade para também. complementar, pessoal. Eu estou super feliz. Meu queridíssimo Moacir, lá de Porto Velho. Nossa, que saudade, muito legal. Eu fico super feliz. Obrigada, gente, pelo prestígio, pela confiança, enfim, por tudo isso. Tudo isso que acontece por vocês e para vocês, né, professora? Bom, voltando então aqui um pouquinho, falando sobre esse momento, eu olhando o lado positivo, né, de forma bem piegas, o lado cheio do copo, a pandemia, ela foi assim sensacional para que a gente conseguisse verdadeiramente trazer isso para o nosso dia a dia, para que a gente conseguisse notar a importância disso. A minha luta sempre foi, até no escritório, eu trabalho num escritório que é extremamente disruptivo, as pessoas são jovens. Mesmo assim, tem algumas coisas que eu sempre venho cutucando, né? Eu sou a pedrinha no sapato. Tem algumas coisas que eu falo, não, calma, isso ainda não. Com a pandemia, todas essas, a listinha de desejos, ela foi concretizada. Então, olhando, sem menosprezar o lado triste e todo esse desastre que a gente tem vivido, olhando para o lado bom do que aconteceu, foi sensacional. A gente teve um passo assim extraordinário. Como eu conversei com a professora na época que a gente iniciou, em uma semana o nosso staff estava todo acomodado, tanto administrativo quanto a parte de jurídico, né? São praticamente quase 100 pessoas instaladas de forma adequada, trabalhando e produzindo muito bem, extraordinariamente, cada um na sua casa. Então, para nós, foi uma experiência muito vitoriosa. Eu sou entusiasta disso, então eu ver esses resultados acontecendo, projetos acontecendo, as pessoas animadas, conseguindo produzir e lidar com toda a situação, mesmo estando com esse distanciamento social, foi assim muito interessante. E a gente conseguiu romper aí inúmeras barreiras, né? O home office, a gente já implantou ele em alguns setores do escritório. Eu já tenho esse hábito de fazer home office há muito tempo, então eu tenho muita disciplina, eu consigo me concentrar, eu tenho gêmeos de 7 anos, então as pessoas falam, Paula, como? E Como? todo mundo em casa, né, agora. Todo mundo em casa. Então, como eu sempre fiz e eu sempre fui eu sempre fomentei essa ideia, eles respeitam isso. E você percebe que com o tempo a cultura ela vai se entranhando em todos os indivíduos da casa. E o 4.0, essa vida 4.0, ela acontece nos pequenos e a gente vai mostrando e cada um vai respeitando o espaço um do outro. Então a pandemia ela veio com todos os seus desafios e a gente conseguiu mostrar para o mercado, para os clientes. Tem vindo elogios de clientes como nunca vieram antes, para você ter uma ideia, assim. Então, assim, eu estou muito feliz com o resultado. O time tem performado de forma extraordinária. A gente tem conseguido colocar projetos em dia, porque a gente consegue evitar o trânsito. Aqui em São Paulo, a gente tem um problema sério do trânsito. E a gente vê que esses desafios que vinham já sendo falados e estudados por tantos autores, inclusive eu separei um dos que eu amo aqui para mostrar para vocês. Esse livro aqui é um clássico contemporâneo, que é do Domênico, que é o Ócio Criativo. Ele fala do teletrabalho, ele é sensacional, né? Eu já fui aluna dele, inclusive. Ele é um italiano incrível, ele mora em Roma, e ele fala neste livro aqui
que é um livro da década de 90 ainda, ele fala sobre o home office, ele fala sobre o teletrabalho. E Não, muito assim, à frente, né? muito à Vai frente. estar. Então, as coisas que ele fala aqui estão se concretizando hoje, graças a esse momento que nós estamos vivenciando aí esses desafios. Então, até mesmo os mais resistentes, os mais conservadores do ponto de vista do mundo jurídico, se viram obrigados a né, aderir a essa realidade, porque não tem mais como fugir dela. Ela é uma realidade que veio e a gente percebeu que ela funciona, que ela otimiza e que ela faz com que o foco de hoje, que é informação bem processada, com foco no ser humano, ela veio para fazer isso de forma sensacional. Então, o 4.0 está aí para a gente usar e a pandemia veio para mostrar que é isso mesmo, veio para Com ficar. certeza. E você mencionou aí sobre a questão da disciplina, né? Dentre outras habilidades, né? Porque o direito 4.0 exige, né, que a gente desenvolva certas habilidades para que a gente consiga lidar, que a gente consiga realmente explorar, né, essas estratégias, essas ferramentas. Quais são as habilidades que você considera, né, algumas, pelo menos assim, as principais, fundamentais de serem desenvolvidas no jurista, no advogado 4.0? Legal, professora, é uma pergunta excelente e assim super difícil de ser respondida, porque ela tem várias respostas na realidade, né? A gente consegue ver aí muitas coisas, são muitos flancos. Eu vou tentar concentrar mais dentro do que a gente está falando aqui, porque é um live rápido, enfim, a gente tem pouco tempo. Eu vou me concentrar falando um pouco, respondendo isso, falando um pouco do design, tá? Que é agora um jargão. Todo mundo, o que é o legal design? O que é essa coisa do design thinking? O que é isso, né? Por que os juristas estão falando em design? É isso mesmo? Ou é só mais um nome em inglês para que a gente fique com cara de samambaia quando alguém comenta, né? Então, por que eu vou falar disso? Quando a gente abandona o jurídico conservador, né? Quando a gente abandona o processo de papel, quando a gente não tem mais um acervo físico dentro do escritório, o nosso escritório, por exemplo, não tem mais acervo físico, nenhum documento físico, nenhum livro físico, toda a nossa biblioteca ela é digital, todos os nossos processos, todos os nossos fluxos, tudo nosso é sistêmico, não tem nada, não tem uma prateleira de folha mais que a gente guarde lá. O cliente, eu estou mandando um courrier levar para você. Eu falo, não precisa, eu não quero que você me mande. Digitaliza e me manda digitalizado por e-mail. A gente não tem onde colocar isso aqui. Então, quando a gente... que realmente não precisa, né? A gente não hoje precisa, consegue não acomodar precisa. tudo virtualmente. Perfeito, é isso aí. E a gente começa a ser mais eco-friendly também, né? Porque você não precisa mais gastar folha sem necessidade. Você consegue fazer os manejos aí todos pelo computador. Então, quando você fala disso para o direito, você precisa ter uma mentalidade que você tem que ter flexibilidade. Então, vamos falar aí de atributos, né? Um dos grandíssimos atributos do advogado 4.0, do jurista 4.0 é a flexibilidade. É uma coisa difícil para nós. Nós somos pouquíssimo flexíveis. A gente tem uma petição inicial que sempre foi do mesmo jeito, a gente aprende que a gente tem que endereçar e depois a gente vai qualificar as partes, depois vem os fatos, a causa dividir próxima, remota e o objeto da ação. Faz quanto tempo que a nossa petição inicial é assim? Desde sempre, né? Nunca mudou isso. A gente nunca teve uma ruptura para dizer, não, a partir de hoje isso aqui não está legal, a gente precisa mudar alguma coisa e fazer isso ficar mais funcional. Então, para nós é muito difícil. A gente tem essa coisa arraigada, os prédios são lindos, né? Eu adoro antiguidade e a própria arte antiga, arquitetura antiga, mas assim, os nossos prédios já mostram essa seriedade, essa coisa, né, conservadora. Quando a gente fala que nós vamos pegar um pouquinho de outras áreas, a gente fala de flexibilidade, a gente fala de mixagem
de profissionais. A gente não vai mais só ouvir advogado para conseguir prototipar um produto, um serviço dentro do escritório. A gente vai ouvir designers, a gente vai ouvir pessoal de marketing, a gente vai ouvir pessoal de gestão, a gente vai começar a fazer um bolo ali para que a coisa saia mais fluida e dentro de uma mentalidade mercadológica, para que a sociedade faça com que a gente seja recebido, para que a gente não fique um corpo estranho ali no meio daquela multidão. Então, a flexibilidade, junto com essa abertura nossa para outras realidades, um advogado que precisa ser curioso demais, né? Estudar sobre tecnologia, ele precisa estudar sobre design, ele precisa estudar muito bem o direito, porque ele está ali para dar o suporte técnico-jurídico, mas ele não está fechado para as outras searas, que é o que vai fazer com que o seu jurídico seja realmente diferente, para que você consiga se vender melhor, para que você consiga vender melhor o seu serviço, para que o seu cliente realmente se sinta atendido, porque você vai gastar o mesmo tempo fazendo da forma 4.0 ou não. A diferença é que você tem um usuário feliz e que vai se sentir realmente acolhido pelo seu trabalho. Então, eu falo muito disso. E aí o design, essa mentalidade de design dentro do direito, ela é assim primordial. Então, vou colocar aí flexibilidade, abertura para mixar as ideias com outras áreas e as ideias de design thinking, que é aí a ideia real de tudo isso que eu falei, esse caldo todo, para você ficar prototipando e resolvendo eternamente problemas. Porque qual é o objetivo maior do designer? Resolver problema. E aí a gente começa a gostar dos problemas, porque o seu serviço, ele é vivo. Aquele contrato que você tem um modelo, ele não vai ser sempre aquele, ele é vivo, porque você sempre vai querer aprimorar e resolver um problema específico. Você vai desenhar, e aí vem o design, você vai desenhar o seu serviço para atender de forma personalizada, de forma para que aquele cliente realmente receba o que ele precisa. Não é um modelo padrão que você usou para atender uma coisa genérica, técnica apenas, entendeu? Então é mais ou menos isso. Eu tenho um exemplo muito legal que aconteceu aí, tem mais ou menos uns 2 meses, inclusive durante a pandemia, de um projeto que a gente chama de e-despacho, que a gente criou lá no escritório. Juntamos várias pessoas, surgiu uma ideia e aí aquela fagulha virou um monte de coisa. A gente fez um brainstorming com o pessoal de marketing, com o pessoal de gestão, juntamos acho que 5 advogados e a gente criou, porque a gente não está conseguindo despachar com os juízes e desembargadores, e esse é um grande diferencial do nosso trabalho no escritório. A gente conversa em causas estratégicas, em momentos estratégicos, a gente conversa sempre com o magistrado, com o julgador, e isso é essencial, porque você fala 1 minuto o que ele talvez não vai ler dentro da sua petição. E aí você consegue traduzir o cerne do que você precisa. E como a gente vai fazer isso se eles não estão recebendo? Né? Não tem previsão para que isso aconteça de novo. E depois de todo esse susto que a gente vivenciou, será que todos os magistrados vão deixar a porta aberta, como sempre foi? Então a gente precisou se reinventar. E a gente faz uma gravação de mais ou menos 1 minuto e meio e coloca no topo da nossa petição. E aí a gente criou esse nome, que é e-despacho, para esse projeto. E assim, tem sido muito interessante, porque o advogado, dono daquele PROC, daquela pasta, ele vai criar uma forma interessante, né? Clara e obviamente técnica, para traduzir aquilo em 1 minuto e meio, e a gente convida o juiz para clicar naquele vídeo e ter o despacho virtual no momento que ele vai ler a nossa petição. Então, assim, foi um dos protótipos que é fruto do design thinking, é isso. O design thinking é exatamente essa coisa de você sempre criar soluções para os problemas que acontecem. Não é você ficar, puxa vida, agora eu não posso mais despachar, como eu vou fazer? Então, o designer, a mentalidade do designer é justamente essa. Eu tenho um problema, maravilha. Eu quero um problema perverso, é esse jargão que eles usam. Porque quanto mais perverso for o problema, melhor. Eu vou encontrar, com todas as misturas de pensamento, não só jurídico, alguma solução
sensacional para aquele problema e ele sempre vai ser aprimorado de alguma forma. Ele nunca vai ficar estanque. Ele é um projeto vivo, né? Então, o protótipo ele é sempre vivo. Por isso que é uma inquietude. Para nós é difícil, né? Essa inquietude de sempre estar alimentando e aparando as arestas para que a coisa funcione da melhor forma. Muito legal. Eu tô vendo aqui os comentários aqui. Eu tô Eles vão vendo que ficar tem algumas conosco. coisas aí, muito Cristiane legal. está dizendo que é advogada aqui, Mato Grosso do Sul, parece. Ela está enfrentando esse problema aí, ó. Que Estamos bacana. todos Você já enfrentando. trouxe aí uma solução, Paula, bacana para muita gente. É, Ó, o Moacir também está comentando aqui, excelente. Quem tiver muito pergunta legal. também, pessoal, pode ficar à Fiquem à vontade de vontade, é mandar porque a gente vai aqui. falando aqui, conversa É, não falta, mas né? muito legal. Paulo, você falou aí de ligar o design, de design thinking e o visual law. Fala pra gente um pouquinho do visual law Vamos lá. nesse contexto aí do É, direito 4.0. claro, claro, vamos lá. Na realidade, professora, o Visual Law, ele não está sozinho, ele é um braço, né? Ele está dentro do Design Thinking. Então, ele é uma das partezinhas do Design Thinking, porque o Design Thinking, ele é entrega de solução, né? Entrega de resolução de problemas. Ele prototipa o tempo inteiro para resolver problemas que surgem. E o Visual Law, ele nada mais é do que a solução de um dos grandes problemas da nossa área, que é as pessoas não entendem o que a gente está falando. Né? Então, a gente vai, sei lá, fazer um aceite de um aplicativo que surgiu, jurídico, etc., e tem lá uma política de privacidade, tem lá os termos de uso, e você não vai ler aquilo, porque você não vai entender. Nem nós, advogados, lemos, imagine quem não é da área ter que ler, porque realmente é muito chato, né? Aí começa a remeter você para a cláusula anterior, e aí como 1.1, lê 1.2, você tem que... Você fala, meu, vou ter que fazer uma anotação aqui para entender o que está escrito aqui. Então, o Visual Law, ele tem esse escopo, ele tem esse objetivo de clarificar de uma forma inteligente documentos jurídicos, para que ele fique mais visual. Então, ele é um mix da nossa técnica. Você vai fazer tudo o que você precisa dentro de uma petição, por exemplo. Você vai colocar dentro da sua petição todos os requisitos necessários, você não pode abandonar a parte formal do direito, porque senão a gente vai ter um indeferimento, enfim, a gente vai ter problemas de ordem formal, mas depois que você tem esse conteúdo, depois que você tem todo o seu trabalho feito, você vai trazer uma pessoa que tem essa visão mais visual, né? E existe um estudo que diz que 87% da humanidade é visual, então a gente consegue entender muito melhor, memorizar, interpretar e até mesmo fazer retenção de informação para lembrar memória afetiva, memória de coisas boas, de reminiscências. 87% dos seres humanos, eles têm essa propensão visual. Então, o que é o Visual Law? É você fazer com que, dentro daquele conteúdo que você criou só de texto, você deixe ele de forma muito redonda e clara. E eu tenho um pouco dessa neura já desde sempre, até antes da gente falar em Direito 4.0, porque eu sou jornalista. Então, o pessoal do meu time, eu não sei se tem alguém aí, eu sempre sou muito chata, eu vou revisar a petição, eu falo, pra quê, doravante? Pra quê? Né? Não, pelo amor de Deus, ninguém sabe o que é isso. As pessoas precisam ler o que a gente escreve e entender, tem que ser gostoso. Então, eu sempre apregoei essa linguagem jornalística dentro do direito, porque eu acho que ela fica muito mais gostosa, muito mais fácil, muito mais redonda, entendeu? Você vai onde você precisa e ponto. Então, você, além de fazer essa linguagem mais redonda, é você colocar gráficos, é você traduzir isso através de algum demonstrativo. Dentro de petição, obviamente, você não vai colocar um meme, né? Você vai ter um senso, vai colocar um meme ali para, enfim, de repente pega um magistrado mais conservador, vai prejudicar o seu cliente. Então, quando você
usa o visual law dentro de uma petição, dentro de um contrato, você clarifica, você torna mais gostoso e visual todo o seu documento. Porque qual é o objetivo? O ser humano. É o objetivo do 4.0. É colocar o user, que é a experiência do usuário, o user experience de forma prazerosa. Por mais difícil que seja você ler uma petição, você vai conseguir ler e falar, puxa, que gostoso de ler isso aqui. O juiz vai pegar uma petição de 50 páginas, com um monte de precedente, com linguagem antiga, arcaica, e vai pegar a sua petição e vai falar, nossa, que delícia, que alívio, é um refrigério aqui no meio dessa loucura, eu consegui ter acesso a esse tipo de experiência, porque ele é um usuário do nosso trabalho, sem dúvida nenhuma, talvez um dos principais aí para quem faz contencioso, né? Eu acredito que contribua para os dois lados, né? Para o cliente, que quando pega aquela petição, ele consegue entender e consegue perceber o valor, né, daquilo ali, porque ele consegue ler e compreender. E do outro lado, o juiz também vai ter, sem dúvida nenhuma, mais facilidade para poder julgar aquilo ali, mais agilidade, mais prazer em pegar aquele processo. E assim, inevitavelmente a sentença vai ser mais redonda também. Ele vai trazer o que você quer, porque não tem como fugir, né? Você vai se tornando uma marca quase que registrada daquele advogado, daquele escritório, né? Que fica realmente diferenciado. É muito legal mesmo. E tem muita coisa, né, Paula? Eu queria até aproveitar e convidar o pessoal para a sua palestra, que a gente vai ter no IBJUS, uma palestra gratuita, online, sobre esse tema, em que a Paula vai poder desmistificar muita coisa do Direito 4.0, esclarecer e trazer, né, muitas contribuições, como essas aqui que a gente está, né, conversando aqui hoje, mas que tem muito mais, né, Paula? Fala um pouquinho para a gente, então, dos temas, né, do que você vai tratar, falar um pouco mais, né, sobre essa palestra que será dia 5, semana que vem. Semana que vem já, online, ao vivo. Muito legal, estou super feliz aí com esses projetos que a gente tem desenhado, prototipado aí em parceria com o IBJUS. Para mim é uma delícia, eu adoro a sala de aula, e é a sala de aula 4.0, porque a gente está falando de uma EdTech, né? Então, quando a gente tem essas oportunidades, é muito legal, porque a gente vai mostrar um pouquinho, a gente vai salpicar, a gente vai fazer vários encontros, pelo menos esse é o nosso objetivo, e neste primeiro encontro, que é na semana que vem, já na quarta-feira, às 10 horas da manhã, dia 5 de agosto, a gente vai falar justamente sobre a experiência do usuário, tá? Então, de vários pontos de vista, né? Do ponto de vista do magistrado, do ponto de vista do cliente, do ponto de vista de quem consome a nossa informação e as pessoas até que conversam conosco, uma audiência, por exemplo, que a gente está lá agora dentro de um aplicativo, né? As audiências online que tem acontecido de forma muito corriqueira aqui em São Paulo, tá assim, todo dia praticamente a gente tem audiência online. Então, como esse usuário, ou seja, a pessoa do outro lado da mesa, ou o nosso próprio cliente, enfim, as pessoas que estão fazendo a interlocução conosco, recebem o que a gente produz, né? Em todos os aspectos, né? Até mesmo eu falo que o advogado 4.0, ele tem uma leveza nele, até às vezes na forma dele conversar, ele é mais despojado, ele é mais leve, no dia a dia, às vezes um pouco disruptivo mesmo, né? É um pouco subversivo, por assim dizer, mas de toda forma ele é humano, ele traz essa coisa humana, ele é uma pessoa que veste roupa que não precisa ser um terno necessariamente, ele pode trazer uma linguagem mais fácil, o cliente não vai se sentir tão intimidado do lado dele numa audiência, porque ele é gente da gente, digamos assim, e ele consegue traduzir as coisas de uma maneira tranquila, gostosa. Vira meio que um cara que é gente boa, sabe? É um cara que é bom de estar perto. É esse o nosso intuito. Então a gente vai falar sobre isso, sobre a experiência do usuário, sobre
o user e o customer experience dentro do nosso mundo, obviamente, porque as outras áreas usam isso já e adotam essas técnicas há muito tempo e agora, finalmente, felizmente, nós estamos nos preocupando em como nos comportar e como comunicar aquilo que a gente precisa para as pessoas que interagem conosco. A gente vai falar disso. Muito legal. E para quem tiver interesse, né, de participar, é uma palestra gratuita. Basta se inscrever lá no ibijus.com e acessar lá a palestra Direito 4.0. Estou até vendo os comentários aqui, ó. Eu tô rindo, tá muito divertido. Muito legal. Muito bom. E E sabe que Diga, pode falar. assim, só um comentário. Eu tô com uma obra em casa, precisei fazer uma obra em casa. E aí eu falei, ó, vocês não vão me fazer barulho hoje porque eu tenho um live streaming e eu preciso de silêncio. Vocês tratem de sumir daqui 3 horas, eu preciso que todo mundo saia. Ele, a senhora vai falar sobre o quê, né? O moço, o mestre de obras. Eu falei, eu sou professora de direito, sou advogado e tal. Aí ele, que legal. E ele é um senhor já. Eu tô fazendo pós-graduação. Aí eu falei, a gente não pode parar. É muito isso, né, Inara? Eu falo que esse entusiasmo, essa vontade de conhecer mais, ela me acompanha muito por conta da academia, por conta da universidade, de quando, principalmente, eu estava na sala de aula da universidade. Sim, você precisa se manter atualizado, né? Que ali, acho que a Cristiane escreveu, eu tô me sentindo um dinossauro. Sabe, Cristiane, que eu também me sinto, e toda vez que eu me sinto um dinossauro, eu me lembro da frase do Susskind, e que o direito vai mudar nos próximos 5 anos, mais do que mudou nos últimos 200, e falo, puxa vida, eu preciso me atualizar, porque você 20 anos na estrada aí, a tendência é que você realmente vá ficando, né? A gente vai criando uma poeirinha ali e a zona de conforto ela é gostosa. Então, quando a gente consegue continuar e fazer a manutenção, né? Assim como a gente vai no dentista, assim como a gente vai no cabeleireiro, a gente fazer a manutenção das informações é genial. E quando a gente tem edtechs, por exemplo, hoje em dia é muito mais fácil, né? No nosso tempo, você ia fazer uma pós. Imagina, eu morava em Rondônia, depois que eu terminei a faculdade, tive meu escritório de advocacia lá. Eu tinha que fazer uma pós, um curso. Vinha para São Paulo para fazer um curso. Hoje é tudo fácil, grátis, gratuito, né? Quanta cortesia a gente encontra. Você precisa até ter um pouco de senso crítico para fazer curadoria do que é relevante para você. Mas é tão fácil a gente ter acesso às informações e é legal quando a gente tem essas oportunidades, porque aí você se esforça, né? Eu vou falar para vocês na semana que vem, eu preciso estudar e me debruçar aí para falar o que tem de melhor, trazer o que tem de melhor lá fora. Na escola de Stanford, que fala muito sobre o Legal Design Thinking, de Oxford. Então, vou trazer essas coisas que são utilizadas lá fora já há mais tempo do que no Brasil. E sacudir aí, como disse a Denise, agora acabou de escrever, dar uma sacudida, porque é importante, a gente se sente vivo, a gente sente que a gente tem essa potência, a molecada vem muito forte aí, né? Eles cobram muito. Imagina, eu faço gestão de mais de 20 advogados no escritório, se eu der ficar um pouco preguiçosa, o pessoal fala, puxa vida, né? Então, assim, a gente debate muito, a gente aprende muito, e eles me ensinam todos os dias, e eu preciso estudar o tempo todo para acompanhar essa galerinha, não é fácil. Paula, e o interessante é que nós, advogados, a gente tem também que tirar um tempo para a gente apreender essas novas estratégias, né? Essas experiências, por exemplo, você compartilhou conosco aqui hoje, porque a gente fica muito assim, buscando muito, claro que é importante também o conhecimento técnico, né? Mas a gente fica sempre buscando assim, eu quero saber um pouco mais sobre tal assunto, sobre o segmento X ou Y do direito, o ramo tal, né? Mas e na prática, né? E essa experiência com o cliente, como que está acontecendo, né? Será que o meu escritório não poderia ter um desempenho muito melhor, uma performance muito mais produtiva, mais fácil, mais fluida? Então, assim, eu acho que a gente tem que parar, né? E quebrar essa barreira, essa resistência
que existe naturalmente, né? Como você falou aí no início, nós, da área jurídica, né? Especialmente os mais experientes, a gente precisa se abrir, né? Para incorporar essas questões que já estão aí e que fazem muita diferença no dia a dia, na Muita, prática muita. da Então, acho advocacia. que isso até está quase dando nosso horário aqui, mas eu acho que é importante eu falar isso, porque nem sempre o pessoal que está aqui vai ver a conversa. Eu estou feliz que a Cristiane está falando que vai me seguir para sempre. Que legal, é bom que a gente vai trocar muita experiência. Eu preciso aprender também sobre as experiências de vocês para cada vez ficar melhor, enfim. Uma coisa interessante, professora, falando um pouco disso, é que as pessoas têm muito... se cobram muito, os advogados se cobram muito de ter uma ferramenta no escritório, de ter uma... A gente tem uma belíssima ferramenta no escritório, mas é um escritório que comporta esse tipo de ferramenta, é um escritório que a gente tem essa demanda. O que eu quero dizer aqui? Qual é o meu recado com relação à tecnologia dentro do direito? Não saia feito maluco comprando tudo, porque tem muita solução hoje em dia. E tem soluções muito caras. Então, você vai num congresso, as pessoas vendem 1 milhão de coisas. E você acaba comprando coisas ali que você nunca vai usar, né? Então, qual que é a sabedoria desse momento? É você encontrar suas dores. E aí esse livro aqui, eu vou depois colocar no meu stories, pessoal, para vocês, tanto do Domênico quanto esse aqui. Esse livro aqui é incrível. Esses 2 professores da escola de Stanford, eles chamam O Design da Sua Vida. Eles falam sobre o design na vida de modo geral. Qual que é o segredo? Onde eu estou hoje, enquanto profissional autônomo, ou como dono de um escritório, ou como parte de um corpo jurídico de um escritório, em que momento da minha vida eu estou? Quais são as minhas dores, né? Quais são as sensibilidades, quais são as minhas fragilidades, o que eu preciso melhorar? E aí você começa a prototipar soluções para aquelas dores e não fica criando solução para coisa que você não precisa. Tem coisa sua que funciona super bem ali no Excel e ponto final. Para que você vai investir tantos R$ 1.000 numa ferramenta que você não vai conseguir aderir, porque não faz parte do seu dia a dia, você não precisa daquilo para nada. Então, qual é a inteligência? A tecnologia, ela vem para nos ajudar, mas ela também vem para nos atrapalhar se você não souber utilizar. Se você começar a aderir tudo, é tanta coisa que você vai enlouquecer, você vai ter tanta ferramenta que você vai ficar em função das ferramentas e não vai conseguir fazer o seu trabalho. Então, eu acho que é muito isso, a gente conseguir extrair o que realmente a gente precisa. E aí a gente começa a buscar soluções para o que a gente precisa resolver. Não ficar procurando problema onde não tem. Entende? E aí a gente utilizar tecnologia ou skills ou algumas mudanças até mesmo de fluxo que não precisa de investimento nenhum dentro do seu dia a dia, tá? O pessoal está perguntando aqui como que me encontra o meu Insta. Isso, acho que alguém já colocou. Ele é prof.paulavetkinan. Eu vou... A Regimenes já colocou, então, enfim, eu não preciso colocar. Depois eu coloco nos meus stories os livros para vocês e posso indicar mais vários. Eu adoro futurismo, enfim, tem muita coisa legal para a gente tratar. Eu acabei de escrever um artigo falando sobre transhumanismo, terminei uma pós de filosofia e falei sobre o transhumanismo, que tem tudo a ver com isso, né? Que é a mistura do humano com a máquina, porque a próxima revolução industrial é do transhumanismo. O 5.0 é a gente perdi minha mão, eu coloco um robozinho aqui e continua funcionando normal. Isso mesmo, Paula. Perfeito. É sempre muito gostoso conversar com você. Você sempre traz contribuições assim maravilhosas. E assim, nossa, se a gente tivesse mais tempo, ficaria aqui horas. Assim, muito bom, viu? Muito agradável. E sempre, né, com questões aí práticas. E que na palestra, né, fica o convite aí para o pessoal. Isso. Nessa primeira, a gente vai falar sobre a experiência do usuário, tá? Dentro do nosso universo. E a gente tem algumas outras programadas que a gente vai divulgando aos poucos. Fiquem ligados aí no Insta do Ibjus, que a gente vai divulgar, enfim. Acho que tem uma outra planejada um pouco mais adiante, mas ainda em agosto, para a gente falar de legal design e também do visual law dentro do legal design.
E a gente tem várias outras coisas programadas ainda para 2020, pessoal. 2020 não está perdido, apesar de muitas pessoas, é um ano perdido, não é nada perdido. Tem muita coisa boa para a gente fazer ainda. Isso mesmo, Paula. Ó, então foi ótimo, te agradeço demais, viu, Pelo, por mais essa participação aqui conosco, e agradeço, pessoal, aí pela participação, brilhantando aí também com os comentários Muito legal. A Renata nossa Gimenez live. falou que vai para a palestra. Ai, E eu vi um queridíssimo meu de Vilhena, que trabalhou, inclusive, no meu primeiro escritório, que é o Edel Nilson. Querido Edel, beijo para você. Saudade demais. Que delícia. ai, Muito bom bom. demais. E a gente ainda vê pessoas queridas aqui. Já estamos Ótimo. com quase 800 inscritos na palestra. Estou super feliz. E ainda cabe gente. Vamos lá, que dá tempo. Vamos lá. Isso aí. Então, ó, espero rever todos aqui no dia 5, a palestra sobre Direito 4.0 com a professora Paula Veit, né, que estará lá conosco, contribuindo ainda mais. Pessoal, então, ó, uma ótima tarde, um grande abraço. Paula, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço, um grande beijo, obrigada pelos que tiraram um tempinho aí para conversar com a gente. Eu tô no meu Insta, então é prof.paulaveitiquinan. Me procurem, eu estou sempre na minha correria, eu consigo responder, enfim, a gente pode ir comunicando aí. Eu vou colocar agora nos stories os livros que eu apresentei aqui para vocês procurem, legal. E a gente vai trocando aí, vamos trocando ideias para que a gente aprenda juntos, né? Vamos prototipar a vida de forma que solucione os nossos problemas, que esse é o nosso principal objetivo, para que a gente seja feliz. Só isso, né, professora? Um beijo enorme. Obrigada a todos que participaram. Um abraço. Beijo, beijo. Tchau, até logo.